Nós vamos falar mais de economia e de toda a discussão que estamos tendo em relação ao mega pacote que o governo deveria estar anunciando hoje e que há um risco agora de uma desidratação, há uma preocupação muito grande com relação ao aspecto fiscal, né, o quanto que os novos programas podem custar, se haverá fonte de renda suficiente. Nós vamos falar sobre isso com o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bem, Marcos, como eu falava, a expectativa é que fosse anunciado hoje o pacote, né, um pacote chamado de Big Bang por Paulo Guedes internamente aí no governo, mas a gente sabe que houve divergências, inclusive em relação ao valor do que ficaria para o Renda Brasil, fontes de recursos, e agora as últimas informações é que Paulo Guedes chegou a falar da possibilidade de cortar deduções possíveis do imposto de renda para tentar viabilizar tudo o que se pretende fazer. Tem o Pró-Brasil também, com investimentos em infraestrutura, o Renda Brasil. No final das contas, tivemos hoje o anúncio apenas de alterações em relação ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que parece passa a chamar a Minha Casa Verde e Amarela. Eu queria saber como é que você vê esse atual momento, não é, em que o governo quer modificar uma série de programas, quer lançar uma série de ideias na área tributária, avançar com reforma tributária, mas num momento de cobertor fiscal ainda mais curto. Olha, Denise, de fato, está sendo pré-anunciado um conjunto muito grande de medidas, algumas sem maiores detalhamentos. Eu me preocupo porque eu acho que o Congresso não tem espaço para deliberar sobre tanta coisa ao mesmo tempo. Escolhas vão ter que ser feitas. E eu acho que o ponto principal que tem que ser tratado agora é como nós vamos recuperar as contas públicas na saída da pandemia. Então, existe toda uma agenda de ajuste fiscal, de reformulação de programas públicos, que precisa avançar. Foi apresentado ao Congresso no ano passado, ainda antes do início da pandemia, aquelas chamadas 3 PECs, PEC do Pacto Federativo, PEC emergencial, e isso ficou parado por conta do choque da pandemia. Isso precisa ser retomado. Se você for discutir isso em paralelo com reforma tributária, com desoneração da folha e com tantas outras coisas, programas específicos de criação de emprego, novos programas de investimento público, a gente corre o risco de não conseguir tomar a tempo todas as decisões que precisam ser tomadas. A gente precisa de prioridades. Eu não estou vendo assim prioridades, eu estou vendo um cesto cheio de coisas e que não está muito bem definido ainda. Inclusive, uma das justificativas para o atraso, eu falava dessa questão das deduções do imposto de renda, estaria relacionada ao fato de que o presidente não gostou da proposta apresentada pela equipe, que seria de um valor de R$ 247 para o Renda Brasil. Aí, para se chegar aos R$ 300 que o presidente gostaria, que pode ser inclusive o valor da renovação do auxílio emergencial neste ano, aí haveria necessidade de se cortar deduções do imposto de renda, que é um outro desafio no Congresso, não é? Olha, o imposto de renda, a gente tem que entender, as pessoas acham que, basicamente, quem paga imposto de renda no Brasil é a classe média. Isso não é muito correto. Hoje, quem paga imposto de renda no Brasil são os 10% mais ricos da população, que pagam 95% de todo o imposto de renda. Então, qualquer dedução que você dê no imposto de renda, você está dando uma dedução para o pessoal de maior renda da sociedade. Existem hoje muitas deduções que são o que a gente chama, no jargão econômico, de transferências regressivas, beneficiam os mais ricos. Então, se você está querendo criar um ambiente em que o setor público se preocupa com as pessoas de menor renda, faz todo sentido rever essas isenções e deduções que existem no imposto de renda. Então, mas aí se entraria numa outra discussão também, paralela a tudo isso que você estava citando, e quando se pensa, por exemplo, no Renda Brasil, a ideia já era acabar com abono salarial, com seguro-defeso, com o salário família, enfim, uma série de outros benefícios que também tem nichos que vão defendê-los junto ao Congresso. Olha, vai ter nichos politicamente, que vão defender politicamente. É sempre difícil você dizer que vai transformar um benefício social em outro. Agora, o dado central é o seguinte: hoje no Brasil, a gente gasta aproximadamente 250 bilhões por ano com todos os programas de impacto social. E a renda do trabalho dos 40% mais pobres
é de 280 bilhões por ano. Então, isso significa o seguinte: se o dinheiro que eu já gasto hoje com políticas sociais eu concentrasse para beneficiar os 40% mais pobres da população, eu conseguiria dobrar a renda desse pessoal. O que demonstra que já se gasta bastante com política social e que a gente precisa dar uma racionalizada em todos esses programas, que desde a década de 60 foram sendo criados, com mais intensidade nos anos 80 e 90, e tem muita sobreposição, tem muito programa que atende não aos mais pobres, mas à classe média, e isso precisa, sim, em algum momento, revisto e rediscutido. A gente não tem condições de ir colocando programas sobre programas, porque a despesa obrigatória do Brasil já é muito alta, a carga tributária para pagar isso é muito elevada, e a gente acaba travando o crescimento da economia com essa carga tributária para pagar, atender os mais pobres, quando, na verdade, a gente poderia construir uma economia mais produtiva, que crescesse mais e absorvesse as pessoas, não através de programa de renda mínima, mas através de crescimento do emprego e da renda. Agora, com certeza seria um grande desafio você colocar tudo isso em discussão. Muitas medidas exigem, inclusive, alterações constitucionais, né, um quórum maior no Congresso para aprovação, e a gente sabe que sempre pode haver alguns desvios. Então, você já propõe um valor maior, por exemplo, o Renda Brasil chega no Congresso, esse valor é ampliado. Nós já tivemos essa discussão em relação ao auxílio emergencial, modificações que podem ocorrer no meio do caminho, e seriam muitos pontos a serem detalhados, lembrando que o governo pensa, inclusive, naquela criação da contribuição sobre transação digital, que seria uma outra forma de reforçar o orçamento. Como a gente conversou no começo da entrevista, são muitos programas ao mesmo tempo. Isso pode gerar o seguinte fenômeno: quem é contra o programa A vai se unir com quem é contra o programa B, e os dois juntos vão fazer oposição ao programa A e ao programa B. O problema de você tramitar um monte de coisa junto é que você gera os chamados vetos cruzados. Você forma coalizões de pessoas que são contrárias a um programa e ao outro para atuarem juntos contra tudo. Então, é melhor você ir aos poucos, escolher prioridades, definir o que é mais essencial e avançar passo a passo. Nós já perdemos muito tempo, né? Por exemplo, todo esse pacote de ajuste fiscal estava encaminhado para ser aprovado no final, em meados de 2019, numa PEC que está tramitando na Câmara. Por uma decisão do governo, interrompeu-se essa tramitação na Câmara e levou todo o processo para o Senado para começar do zero. E aí travou no Senado. Se você tivesse aproveitado a oportunidade naquele momento, lá em 2019, você já estaria com o ajuste fiscal mais encaminhado do que está hoje. Então, você tem razão que a estratégia e a escolha dos programas a serem colocados em discussão importa muito. Na verdade se perdeu um tempo importante, né? Porque nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, mas tinha essas outras propostas já em tramitação. Se esperava que o governo tivesse apresentado anteriormente a reforma administrativa, que também estabeleceria uma perspectiva melhor em termos de evolução das contas, pelo menos é o que se imaginava, e fica esse risco, né? Você tem muitas propostas que podem ajudar a reformular uma série de coisas, como a atuação do governo no lado dos programas sociais, mas sempre por trás tem essa preocupação com o lado fiscal, né? Nós estávamos falando hoje, mais cedo aqui no jornal, a respeito do bom comportamento da inflação, mas até isso está muito condicionado à capacidade de o governo voltar a ter foco no ajuste fiscal, a manutenção de juros muito baixos no Brasil, a atração de investimentos, que também vai ser muito importante na retomada. Não, sem dúvida. A gente tem uma sensação não muito real de que as coisas estão calmas, porque a inflação está baixa, porque o juro está baixo, tem muito capital internacional no mercado, mas isso tem data de validade, né? Porque as nossas contas fiscais estão muito ruins, e se nós não partimos para um programa de consistência, de quanto a gente pode gastar, de ter a percepção de que a gente não pode subir a carga tributária muito mais além do que está, porque já está muito alto e trava a economia, que a gente não pode subir a dívida pública muito mais do que está, porque já está muito alta, e apesar dos juros baixos, a percepção de incerteza com relação ao pagamento da dívida pública já está mantendo a taxa de juros da dívida pública na faixa de 7% ou 8%, muito acima da taxa Selic, porque existe um risco crescente com relação à dívida pública. Então, se nós não fizermos o ajuste macroeconômico agora, em coisa de um ano e meio,
essa realidade de juro baixo, inflação baixa, pode não estar mais presente. E a gente pode estar ainda com uma economia afundada na recessão. Por isso que é preciso ter um plano claro, prioridades concretas, o que é mais importante fazer agora, e na minha opinião, o mais importante é a gente ter um plano fiscal consistente para equilibrar as contas do governo, para que o governo consiga financiar a sua dívida pública sem maiores riscos, e aí caminhar para uma recuperação da economia. Parece que eu estou falando uma coisa assim do outro mundo, a sustentabilidade da dívida pública, mas qualquer brasileiro que está nos assistindo e que tenha dinheiro em fundo de investimento ou que comprou título do Tesouro Direto, nas últimas semanas está perdendo muito dinheiro, porque por conta da desconfiança com relação à capacidade de pagamento da dívida pelo Tesouro, o preço dos títulos do Tesouro está caindo. Os títulos estão valendo menos porque está havendo um medo de que o governo mais à frente não consiga pagar sua dívida. Então, isso diz respeito a mim, a sua poupança, de quem nos está escutando, cotidianamente. Exatamente, porque a gente já viu desafios enormes para o governo definir um programa de ajuste fiscal antes da pandemia, antes de toda essa gastança que foi necessária, né, que ajudou inclusive a dar um suporte importante para a economia, mas já tinha desafio vencido da reforma da Previdência, que não se conseguiu todo o resultado esperado, mas conseguiu. Tinha esse plano de ajuste em uma condição de normalidade do ambiente econômico, sem uma crise de saúde. Agora se tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e com essa necessidade de se estabelecer um plano de ajuste fiscal, mas sem saber ao certo, somando tudo isso, o que vai dar, não é? Exatamente. A gente precisa, às vezes, botar um pouco em perspectiva os nossos números, né? A gente ouve muita gente dizer, olha, acabou essa história de fazer ajuste fiscal, olha para o mundo todo está gastando um dinheirão. Veja, por exemplo, o Reino Unido está gastando quanto for preciso para sustentar a economia e vai continuar gastando. Quando a gente vai olhar os números, não é bem assim. O déficit do Reino Unido esse ano vai ser de 11,5% do PIB. O do Brasil vai ser de 16%, maior do que o do Reino Unido. Aí você fala, não, mas é a pandemia, ok. Mas ano que vem, com todos os programas que o Reino Unido está fazendo, o déficit deles vai cair para 7,5%. Nós, para cairmos um déficit para a faixa de 7,5%, teremos que obedecer o teto de gasto, teremos que fazer uma série de reformas e ainda possivelmente, no fim das contas, para fechar um déficit dessa magnitude, vai ter que ter algum aumento de carga tributária. Então, não está fácil a vida do Brasil. Não é simples comparar com outros países, porque o Brasil é mais endividado, o Brasil não emite moeda de curso internacional, então uma coisa é você estar num país que emite libra, que emite dólar, e no outro é você estar num país que emite real, que é uma moeda que não tem aceitação em outros países. Nós temos um histórico de calote da dívida pública muito grande, então a qualquer sinal, tanto os investidores brasileiros quanto os estrangeiros mandam seu dinheiro para fora. Isso significa o quê? Que as pessoas compram dólar e euro para mandar o dinheiro para fora. E não é por outro motivo que o dólar e o euro se valorizaram tanto e o real caiu, se desvalorizou tanto nas últimas semanas. Já é o efeito da inconsistência da política econômica que está aparecendo, está sendo antecipado pelas pessoas. Perfeito. Nós ouvimos o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos Mendes, muito obrigado. Uma boa tarde.